Tem lugar que tudo que acontece é o Satanás. O som fez... Nossa, ó o inimigo. Eu estava no evento, caiu uma coluna. Estavam pregando, caiu uma coluna. Pô! Essas colunas leves, não era pesada não. Acho que era de fibra, mas é grandona, igual a coluna romana. Devia ter, sei lá, uns 4, 5 metros. Caiu assim dentro da igreja, mas não acertou ninguém não. E aí depois o cara falou comigo assim, viu como é que o diabo estava furioso? Derrubou a coluna. Eu pensei assim, quem trouxe o Satanás nesse culto? Porque comigo ele não foi. Então deixa eu falar uma coisa para você. Nós sabemos que o diabo é poderoso, sim ou não? E é. O anjo não ousou repreender Satanás, a não ser com a seguinte frase: o Senhor te repreenda. Eu acho mó barato uns crentes que querem pisar na cabeça do Satanás. Não pisa na cabeça dele mesmo, para esmagar os pensamentos. Raquel era uma mulher sonhadora. Ela queria. Apesar de ver sempre as coisas acontecendo nas tendas alheias, primeiro na sua rival, sua própria irmã, e agora nas servas, que mesmo sendo escravas, tinham virtudes que ela não tinha. Mas ela continuou com o sonho, buscando levar sempre seu marido para a cama, não mais simplesmente para lhe oferecer prazer, mas para dar para ela algo que desse a ela dignidade, porque era seu sonho. Você acha que muitas vezes ela tinha prazer, que no momento em que aquele homem estava possuindo ela, o que ela estava pensando era o quê? Tomara que eu fique grávida. Não estava preocupado com prazer. Porque quando você quer realizar sonhos, nem sempre dá para fazer as coisas com prazer. Às vezes seus sonhos vão exigir de você muito mais do que prazer. Às vezes você vai ter que abrir mão de descanso, vai ter que abrir mão de muitas coisas para alcançar o que você deseja. Mas quando esse menino nasce, provavelmente uma coisa essa mulher vai fazer: dizer para ele que ele é a realização de um sonho. E talvez por isso ele seja um sonhador. Por isso ele seja o único que sonha. Porque ele é filho de uma sonhadora. Porque ele escuta histórias de sonhadores. Porque ele anda perto de alguém que diz para ele: o impossível pode se tornar porque Deus fez na minha vida. Ele é resultado de um sonho. Mas tudo bem. Quando ele tem 17 anos, ele começa a sonhar. E não apenas um sonho no sentido figurado, mas literal. Ele começa a sonhar que seus irmãos vão se curvar diante dele. Isso não vai acontecer. Não vai. Ele é o filho mais moço. Ele tem muita gente à frente dele para assumir o governo do clã. Não, essa história é conversa fiada. Ele deve ter comido alguma coisa que não caiu muito bem. Se ele contasse o que ele sonhou, seus irmãos disseram: o que é isso, cara? Quem é que você pensa que é? Você acha que você é melhor do que nós? Ele também não entendeu o que estava acontecendo. Ele sonha novamente. E agora ele sonha com sol, lua e estrelas. 2 astros de governo e um de direção. Agora as coisas estão ficando mais claras, talvez não para ele, mas para nós. José vai ser governador de onde? Da casa dele? É o máximo que vai ser. Provavelmente não tem muita preocupação com isso, mas ele está sonhando. Vivendo num ambiente que não é dos melhores. Sim, é isso. Ele está ouvindo histórias e uma perspectiva de algo grande, mas vivendo no meio de gente que pensa pequeno. Todas as vezes que você tiver uma perspectiva grande, perto de um ambiente de pequenez, pode ter certeza que vão tentar te abafar, te diminuir.
Porque muito pior do que você se tornar grande é você se tornar grande perto de alguém pequeno. É um grande desafio. Mas o texto diz que ele é o mais novo, sim. E o que ele tem ao redor? Irmãos, o que ele tem ao redor? Pessoas com comportamento ruim. O que ele tem? Modelos estragados, tóxicos. Onde? Ao redor dele. Na vizinhança, na escola, na universidade, no trabalho, na igreja, na família. Se você quer alcançar seus sonhos, aprenda a sobreviver os exemplos ruins perto de você. E você vai tê-los. E eles serão uma boa desculpa para você se tornar um derrotado. Uma derrotada. Eu não venci porque ninguém venceu. Eu não venci porque meu pai não pôde pagar uma escola. Eu não venci porque, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Tá bom. Qualquer justificativa que justifique seu fracasso, ele continua sendo fracasso. Você pode ter certeza que perto de você sempre vai ter uma pessoa ruim para te oferecer algo que faça com que o que Deus tem para você não se cumpra. Como essa pessoa aparece? Como a melhor pessoa do mundo. É alguém para te exercer influência. Ela tem que ser descolada, ela tem que ser bonita, ela tem que ser legal, o ambiente tem que ser favorável, porque é para acabar com o seu sonho, é para destruir a vida de um filho de Deus, que é você, que sou eu. Sim, é nesse ambiente. E o texto diz que José, como Noé e como outros, como Elias, se mantém firme num ambiente onde as coisas estão ruins. Porque é isso. Vamos criar um ambiente global. Pense o que todo mundo está pensando, fale o que todo mundo está falando, veja o que todo mundo está vendo, seja manipulado. E mais legal de tudo isso, seja manipulado por uma estrutura que faz com que você pense que você é capaz de pensar o que deseja, ou fazer o que quer. Mas não, o verde que você usa hoje e que está na moda, não foi decidido por você. Foi um grupo pequeno que decidiu em salões de moda, em Milão, Paris, Nova York, São Paulo, quando chega a Fashion Week, a semana Fashion da moda. É isso. Nós usamos o que os outros querem que use, comemos o que eles querem que comamos, acreditamos no que eles querem que acreditamos. Um grupo pequeno determina. E somente os que veem, e aliás, hoje tem tanta gente andando na contramão, que quem está andando hoje na mão certa é que parece que está errado. Hoje qualquer coisa que vá em confronto com a opinião de massa é discurso de ódio. Não existe mais a expressão, ou me expressar. Não existe mais. Se eu me expresso de uma forma que não condiz com o pensamento pré-programado, eu sou fascista ou fascista. Eu sou retrógrado, ultrapassado, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho que aprender que eu estou no meio de um povo, mas eu preciso saber como vou me comportar com ele. Se você não sabe se comportar bem na universidade, não vá para ela. Se você não é capaz de se comportar bem no ambiente, e se ele pode te corromper, se você não tem maturidade, não vá. Essa é a grande verdade. José é alguém que sobrevive tudo isso, mas ele está pressionado. Ele está pressionado por quê? Porque ele não cumpre o padrão. Ele é a exceção, a regra. Ele tem 10 irmãos e uma irmã até o presente momento. Não sei qual era o comportamento de Diná, mas Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulum, Gade, Azer, todos eles, menos Benjamim, que vai nascer depois. Mas ele entendeu que ele era alguém diferente e pronto. Sim, se você é diferente, vão te chamar de feio. Sim, é a história do pato. É a história do patinho, que nunca foi pato, mas que como vivia como patos, precisava parecer com pato. Mas ele nunca foi pato, ele sempre foi cisne. E como cisne, ele era feio, porque ele era diferente. É isso. Você vai para um lugar onde tem um protocolo, se comporta diferente. Você é feio.
Você é isso, você é aquilo, é esse. O ambiente é o mesmo, gente, porque a Bíblia, ela se atualiza, sabe? É que o seu celular pede atualização e a Bíblia não precisa. Ela se atualiza por si mesmo. O livro mais atual, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, se você quer saber. E assim, é nesse ambiente, e nesse ambiente, esse cara não vai a lugar nenhum. Então Deus diz, não dá para ficar mais aí, porque eu mudei a vida de Abraão assim, eu mudei a vida de Ruth assim. Todas as vezes que eu quero mudar a vida de alguém, eu preciso tirar gente que não cabe na sua vida, pelo menos no momento atual. Preste atenção, porque um texto, ele vai completando o outro. Eu li, porque eu separei aqui, 10 frases ditas por Jesus. A primeira é o reconhecimento de autoridade de Deus e de seus pais em Lucas 2. A segunda é o reconhecimento da autoridade de João Batista sobre ele, Mateus 3:15. Depois é ele falando da sua missão em Marcos 1:15, onde ele fala de arrependimento e fé. A quarta está em João 1:38, onde ele pergunta: o que vocês estão buscando? Vocês vieram à igreja para quê? O que vocês querem comigo? O que vocês estão querendo comigo? É isso que ele está perguntando. No Evangelho de João, a história começa assim: o que você está buscando em mim? Eu acho que vale uma reflexão. Mas quando ele sai de João 3,15, Jesus diz 3 frases. Como eu disse 10, eu já li 4, vou ler mais 3 agora. Bota para mim Mateus, vou ler todas elas em Mateus para ficar fácil. Mateus 4:4. Mateus: ele, porém, respondendo, disse o quê? Ele disse o quê? Ele disse o quê? Verso 7. Disse-lhe Jesus também: está? Ok. Verso de número 10. Põe o 10, por favor. Então, disse-lhe, preste atenção, na minha Bíblia, e na sua se você tiver, aqui então, disse-lhe Jesus, está escrito de preto, ok? Ele começa a falar agora: vai-te, Satanás, porque está, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. As primeiras frases ditas por Jesus refere-se a reconhecimento de autoridade. A segunda frase de Jesus, que eu citei para você, fala de sua missão e do que é necessário. Mas agora Jesus vai falar algo muito importante. 3 vezes ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. Primeiro ele me mostra autoridade, mas agora ele me mostra conhecimento. As 3 frases ditas por Jesus agora são para combater uma coisa, sabe o que? A Bíblia. As 3 frases que Jesus está usando da Bíblia é para combater a própria Bíblia. Ué, pastor, você ficou louco? Não. Jesus está me mostrando agora que se eu quero ser bem sucedido, eu tenho que conhecer tanto a verdade, que se alguém me contar essa verdade de uma forma equivocada, eu sou capaz de identificá-la. Sabe qual é o problema nosso? Ou da grande maioria? Nós conhecemos o evangelho que os outros leram. Alguém leu, veio aqui, falou, e você nem sequer conferiu. Preste atenção, 3 versículos agora. Jesus está sendo tentado por Satanás. É uma guerra de conhecimento. Os 2 conhecem muito a Bíblia, sim ou não? A diferença é que um conhece e o outro
É. E aí eu pergunto a você, está lá Jesus e Satanás no deserto, sim ou não? Sim ou não? Isso. Satanás é um ser humano ou ele é um espírito? Ser humano ou espírito? Jesus é um ser humano ou um espírito? Jesus é um ser Então Jesus é um humano conversando com um ser espiritual, se é que eu posso chamar celestial. Tá certo? Sim ou não? Qual é a diferença entre os dois? É que Jesus não pode acessar o mundo espiritual para responder. Se Jesus disse está escrito, é porque ele leu. Se Jesus disse está escrito, foi porque ele estudou. É importante nós entendermos isso. O que ele está fazendo é, Satanás diz, você tem fome? Diga a essas pedras que se tornem em pães. E sabe o que Satanás disse? Está escrito. E Jesus disse, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Se tu conhece a Bíblia, Satanás, eu também conheço, maluco. Vai ficar ruim a guerra. O diabo falou, beleza, tá certo. Certo? Então vamos aqui. Por que você não se joga do pináculo do templo? Porque está escrito lá na Bíblia que o Senhor Deus dará ordem aos seus anjos a seu. Está escrito, disse o Satanás. Sabe o que Jesus disse? Mas também está escrito, Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. O Satanás falou, caraca, maluco. Pô, tá ruim de dar uma volta nesse cara. Já usei 2 textos. Pô, vamos fazer o seguinte, cara. Ó, ao invés de você sofrer, morrer, cuspir no você, vão escolher um bandido ao invés de você. Ó, se tu, olha só que beleza, se tu se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Jesus falou, ô Satanás. Bom, Satanás, você pode ir embora, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus servirás, somente a Ele adorar. Presta atenção, o diabo falou quantos versículos bíblicos? Quantos versículos bíblicos? Jesus falou? Isso aí. Poderia dizer que ele é flamenguista? Brincadeira, não cabe nem na hora, tá certo? Tirei a espiritualidade do culto. Mas escute só. Pare e pense. Quantos versículos são suficientes para persuadir você? Para dizer para você e convencer você que qualquer tipo de amor é válido. Quantos? Quantos versículos são suficientes para você, para dizer que você pode xaropar e manguaçar, que depois recebe asa? Só se for de Ícaro. Para se lascar. Quantos? Jesus utiliza agora 3 textos falando de seu conhecimento, porque ele estudou, entendeu? Se Jesus usou o poder dele para entender as Escrituras, se ele usou um texto que não estudou, deixa eu explicar uma coisa para você, não é justo. Não é. É importante nós entendermos isso aqui. 2 coisas eu já te mostrei até agora. Primeira foi reconhecimento de autoria. Segundo, conhecimento da palavra. Você sabe o que é de Bíblia? Nossa, pastor, vou falar mesmo. Não lê nada. Hoje já viu 50 mensagens no WhatsApp. Já consultou o Instagram. Eu falo porque eu também consultei. Não sou diferente de você não. Só que eu também li.
Esse dia uma pessoa falou comigo assim: pastor, olha só, se você tomar um copo de guaraná, você tem que tomar 5 de água para desfazer o guaraná. Eu gostei. Falei: se eu ler uma mensagem na internet, leio 3 versículos e tiro o efeito. Para cada mensagem lida no WhatsApp, você lê 3 versículos, até reduzir, ó. Era para fazer 5 copos, mas o evangelho é tão bom que dá para reduzir para 3. Então você faz o seguinte: carrega a Bíblia contigo e o celular, ou o celular na Bíblia, tá certo? Ou a mensagem: conhecereis a verdade vos. Mais 3 versículos e eu termino. João 10, 18. João 10, verso 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu. Presta atenção, porque o terceiro assunto de Jesus é controle. O primeiro é autoridade, o segundo é conhecimento e o terceiro é controle. O primeiro é autoridade, o segundo é conhecimento, o terceiro é controle. Jesus está mostrando que com reconhecimento de autoridade, conhecimento e controle, eu vou vencer. Ele diz: eu venci. Venci por reconhecer a autoridade de Deus, da minha família ou dos meus responsáveis e das autoridades que estavam sobre mim. Eu venci por quê? Porque conheci a verdade, porque conheci a Bíblia para combater. E agora ele me mostra o que ele está dizendo. Ele está pronto para morrer. E ele está dizendo: palhaçada é essa, discípulo? Conversa é essa, rapaz? Ninguém tira a minha vida, sou eu que dou. Eu estou no controle desse negócio tudo aqui, rapaz. Para com essa palhaçada. Porque eu imagino os discípulos tudo de... Calma, gente. Estou entregando e já eu tomo de volta. E aí eu vou voltar aqui num corpo ressurreto, ninguém me mata mais. Controle, controle, controle. João 19, 11. Põe aí, 19, 11, irmão. Isso. Respondeu Jesus. O que ele está dizendo? Presta atenção, porque isso aqui arrebenta na nossa cabeça. Perdoe a adaptação que eu vou fazer agora, mas eu tenho que fazer. Tá bom? Deixa que eu leio para não ofender ninguém. Lula: nenhum poder terias contra mim se de cima não tivesse dado. Bolsonaro: nenhum poder teria contra mim se de cima não te fosse dado. Papai e mamãe: nenhum poder teria contra mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está dizendo o seguinte para Pôncio Pilatos. Pilatinho, sabe o que Pilato falou para Jesus? Encheu o peitinho. Ele falou: ô Nazareno, estão querendo lascar você. E aqui nessa jossa quem manda sou eu. Fala comigo agora, ô Nazareno, porque eu livro você da morte. Eu sou Pôncio Pilatos. Jesus falou: Pilatinho, sabe de nada, vai lavar a mão, miserável. Ô Pôncio, nenhum poder tu teria, cara. Tu só está onde está porque meu pai deixou. Sabe o que Jesus está dizendo? Ô camarada, quem está no controle de tudo aqui sou eu. Sabe o que ele disse? É-me dado todo o poder no céu e... Eu acabo com isso tudo agora, rapaz. Oh, as pinques em cérebro, meu Deus do céu. Querendo dominar o mundo? Jesus está dizendo: eu faço o que eu quiser. Ninguém. Agora, deixa eu te dar uma notícia agora ruim também, que hoje eu vim para dar uma notícia ruim.
Você sabe por que tem gente ruim no poder? E Deus permite que elas estejam lá? Porque alguém tem que estar. Alguém tem que estar no poder, sim ou não? Você quer? Então não reclama de quem está. Entendeu? Tem lugar que não era para o outro estar lá, era para tu, mas tu não quer estudar, tu não quer trabalhar, tu não quer se dispor, tu não quer fazer nada. Aí fica reclamando do outro que está lá. Alguém vai ter que ocupar o lugar, querido. Entendeu? Acabou. Eu já tive aqui gente, certo, que entrou aqui e falou: pastor, feliz ao nosso partido, eu vou financiar uma campanha para o senhor, a senador, aqui dentro desse estabelecimento. Eu olhei para ele e falei: querido, você acha que eu sou pastor, eu sou sacerdote, eu sou político? Ele me olhou assim meio sem graça, falou: eu acho que o senhor é sacerdote. Falei: então vamos tomar um café. Então eu posso reclamar do senador? O Rio de Janeiro está lá representado por Romário. Porque nós estamos precisando de uns gols no Senado. Mas por que você acha que ele ganhou para senador? Porque jogou nos 3 grandes do Rio e construiu um nome, sim ou não? Então, eu não reclamo, só oro: Senhor, essa dele bateu na trave. Não é verdade? Eu oro, porque você está rindo, mas o assunto é sério. O que Jesus está mostrando aqui é o seguinte: eu estou no controle. Ele disse a Pôncio Pilatos: ninguém, certo, ou nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse isso aí. E aí? Seu pai não teria poder nenhum, você teria nascido em outro canto. Aliás, você nem teria nascido, se você não gosta do seu pai e da sua mãe. Botaram você numa chocadeira assim, e você nascia naturalmente, do nada. Ninguém. Mas você só vai conseguir entender isso quando você reconhecer a sua identidade de fato. O último texto que eu vou usar aqui é o último texto dito por Jesus, certo? No Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. Ele já está indo embora, certo? Preste atenção no que ele diz. Quem crer e for, será, mas quem não, será. Verso 17. Estes sinais seguirão aos que, em meu nome, falarão novas. Vamos lá, bota o 18. Pegarão nas serpentes, certo? E se alguma coisa, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano. E imporão as mãos sobre os enfermos e os... Verso seguinte. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido ao céu, assentou-se e está esperando para encontrar comigo e com você. 3 coisas eu quero que você guarde na sua mente. A primeira delas aqui: reconheça a autoridade. A segunda, tenha conhecimento da palavra. A terceira, assuma o controle. Pare de deixar as coisas que estão ao seu redor te controlar. Quando você tiver reconhecimento de autoridade, conhecimento e controle, você vai descobrir que a sua vida vai ser um sucesso, como a de Jesus também foi.